Fala, turma boa do canal Boa Atualizar. Como é que tá você, né? Como é que tá você essa jornada aqui sobre política econômica, tá? Essa é a quarta aula referente à política econômica de qualquer governo, tá bom? E agora vamos fazer o arremate final nessa mega hiper jornada sobre política econômica aqui do canal Bora Atualizar. E o nosso país, e o Brasil, como é que tá a nossa política, por exemplo, fiscal, tá? Atualizada? Vamos aqui? Senhores, você vai lembrar, essa é rapidinho, você vai lembrar que o Brasil vinha passando por melhorias na sua situação fiscal a partir do agregado de 2021, tá bom? Como é que você sabe disso? Vai lembrar do aumento do percentual do crescimento do Produto Interno Bruto em 2021, tá bom? Acompanhado de uma pequena redução da taxa de desemprego entre 2020 para 2021. Pequena mesmo. Lembrando que a nossa taxa de desemprego ainda está em índices muito elevados, baseado em padrões internacionais. Outra informação básica sobre a nossa política fiscal e econômica, mas em especial fiscal brasileira, para você não esquecer, é a questão do crescente superávit primário. Tá? Por quê? O superávit primário é baseado em especial na balança comercial. Só para você ter uma ideia, tá? É uma das formas, mas eu digo assim, eu digo que é sempre a forma de se obter o superávit primário está associada à questão da balança comercial. E a balança comercial, turma boa, é você lembrar que são relações quantitativas e qualitativas, tá? É até estranho muitas vezes quando você fala em qualitativa, mas é por quê? Porque nós estamos baseados em commodities, né? Mercadorias de origem primária com pouco ou mínimo processamento industrial ou nenhum processamento industrial. Aí eu vou dizer por que qualitativo. Porque quando você tira o grão e coloca no caminhão, você já tem alguma coisa a agregar. Tá bom? Que é a questão do transporte. E esse transporte, ele é industrializado. Por isso que eu sou meio assim saliente e digo, não é só uma questão quantitativa a balança comercial, quando se fala em produtos primários, mas também tem aspectos, tem fatores, tem fatos qualitativos, tá bom? Essa foi para você que está aqui inscrito no nosso canal de Geografia e Atualidades. Outro ponto básico está associado à redução dos serviços da dívida. Então, em 2021, o Brasil vinha trabalhando isso, a redução, a diminuição dos serviços da dívida, principalmente a dívida interna pública, tá? Por isso, em 2021, se falou tanto em precatórios, tá? Em diversos setores públicos da nossa economia, tá bom? O que nós temos para 2022, tá? Nós temos um ano de eleições, então um ano onde a cautela, muitas vezes até uma cautela imobilizadora, e isso é muito ruim para a economia de qualquer país, e para o Brasil não é diferente. Nós temos um ano de eleições, tá? E esse ano de eleições é um ano de muito milindrado, muito melindroso. É muito perigoso assumir algumas políticas econômicas, tá? Principalmente as políticas fiscais, que são as que mais têm, vamos dizer assim, aversões por conta de atingir diretamente a população. E aí eu te dou uma dica, porque você é inscrito aqui no canal Boa Atualizar. Já percebeu que no Brasil a carga tributária ela é muito grande porque ela pesa para um só. A carga tributária, a rede da carga tributária brasileira pesa para quem? Pesa para o consumidor. Entende? Então nós estamos em um ano de aumento dos gastos públicos. Tá? E esse aumento dos gastos públicos, você não pode esquecer, eles estão sendo realocados de outros pontos, de outros espaços. Por exemplo, para ser mais popular, para ser mais direto, para você não perder numa questão, de outros ministérios. Tá? Então nós temos o aumento de gastos públicos que são alocados e realocados de outros ministérios. Entende? Então, ao mesmo tempo que nós temos o aumento dos gastos públicos para 2022, nós temos também o quê? Cortes em alguns setores econômicos, produtivos e estruturais do nosso país, da nossa economia, tá bom? Então, isso associado ao quê? A um outro ponto bastante necessário ser lembrado, que são os reajustes salariais. Tá? Então, nossa política fiscal, nesse exato momento, ela está no aspecto o quê? Contracionista. Olha minha mão, ó, contracionista. Ou seja, a redução dos investimentos, a redução dos gastos públicos que nós temos para o nosso país. Por
que isso, professor Almeida Júnior? Porque existe uma máxima em política econômica chamado assim: quanto maior o déficit público, menor a confiança do país. Então, na casa dos 242 pontos, que é o nosso atual risco Brasil, o Brasil precisa combater através das suas políticas econômicas, tá? E aqui nessa jornada nós dissemos quais são os 3 tipos de políticas econômicas que um governo pode trilhar, tá? Não te esquece que precisamos combater esse déficit, essa falta pública de medidas, ferramentas públicas de administração, tanto do dinheiro quanto do orçamento, né? E também monitorar, administrar ou gerenciar as contas públicas. Então não esqueça disso. Por que é necessário essa corrida em relação à política fiscal brasileira em 2022? Porque quanto maior o déficit público, menor a confiança do país. Consequentemente, redução de investimentos. A confiança, o risco Brasil tem que ser sempre mantido baixo. Nem que mesmo assim a população pague um preço muito alto. E é o que nós fazemos. Gostou dessa jornada? Valeu! Canal Bora Atualizar deixa você tinindo nas questões sobre geografia e atualidades. Um abraço!